hipnose, hipnotismo, hipnologia, hipnólogo e hipnotista. O professor Bruno estava no meio de uma aula animada sobre os diversos termos e conceitos relacionados à hipnose. Ele havia acabado de explicar a importância de compreender uma terminologia específica, quando Cláudia, uma aluna interessada, levantou a mão. Professor, por que existem tantas palavras no contexto da hipnose, como hipnose, hipnotismo, hipnologia, hipnólogo e hipnotista? Perguntou Cláudia, curiosa. Bruno sorriu, satisfeito com a pergunta. Excelente pergunta, Cláudia. Os diversos termos relacionados à hipnose refletem nuances e especializações dentro dessa prática, bem como sua evolução histórica e diversificação em diferentes contextos. Vamos explorar cada um desses termos e entender por que tantos conceitos distintos surgiram. Ele olhou ao redor da sala, incentivando outros alunos a participarem. Jonas, um aluno atento, levantou a mão. Professor, podemos começar com a definição de hipnose? Perguntou Jonas. Claro, Jonas, respondeu Bruno. A hipnose é o estado ou processo pelo qual uma pessoa é levada a um estado de transe, de consciência alterada ou dissociação da consciência. Dependendo de quem aborda o tema, diferentes conceitos podem ser usados. O fato é que nesse estado, a mente está mais receptiva às sugestões, e sobre isso ninguém discorda. A palavra hipnose vem do grego hypnos, que significa sono, devido à semelhança superficial entre o estado hipnótico e o sono. Este termo é usado para descrever o fenômeno em si, sem especificar o papel do praticante ou o contexto de uso. Já o sufixo -ose denota um estado ou condição. Assim, hipnose significa literalmente o estado de sono ou condição de sono, embora, como sabemos nos dias de hoje, o estado hipnótico não seja o mesmo que o sono natural. Então poderíamos dizer que a palavra hipnose é um erro no sentido etimológico, Bruno? Perguntou Ana. Sim, etimologicamente sim. Porém, do ponto de vista dos usos e costumes, não. João, do fundo da sala, interveio. E o que dizer sobre hipnotismo? Ótima pergunta, João, respondeu Bruno. Hipnotismo refere-se à prática ou ao processo de induzir o estado hipnótico em alguém. Hipnotismo enfatiza a ação ou técnica de indução. É um termo mais amplo que pode englobar diferentes métodos e aplicações da hipnose, incluindo usos terapêuticos, de entretenimento ou de pesquisa. E hipnologia? Perguntou Cláudia, interessada no aspecto acadêmico. A hipnologia é o estudo científico e teórico da hipnose, explicou Bruno. A adição do sufixo logia, do grego logos, que significa estudo ou ciência, destaca o aspecto acadêmico e investigativo. Assim como outras disciplinas científicas, a hipnologia se preocupa com a compreensão dos mecanismos, efeitos e aplicações da hipnose. Dessa forma, nós temos hipnose, um estado mental, hipnotismo, uma técnica ou prática, e hipnologia, um estudo ou uma disciplina acadêmica. Entendi. E qual é a diferença entre um hipnólogo e um hipnotista? Perguntou Jonas, buscando mais clareza. Excelente pergunta, disse Bruno. Um hipnólogo é um especialista no estudo e aplicação da hipnose, frequentemente em um contexto terapêutico. O termo hipnólogo deriva de hipnologia e indica alguém que possui conhecimento profundo e treinamento formal na ciência da hipnose, sugerindo um foco mais acadêmico e clínico. Já um hipnotista é uma pessoa que pratica a hipnose, geralmente em contextos de entretenimento ou demonstração pública. Hipnotista tende a ser usado para descrever alguém que usa a hipnose para fins não clínicos, como shows de hipnose. João, refletindo sobre as explicações, perguntou: e por que essa distinção é importante? A distinção é importante para separar os praticantes que utilizam a hipnose de maneira formal e terapêutica daqueles que a utilizam para entretenimento ou outras aplicações menos formalizadas, explicou Bruno. Isso ajuda a estabelecer a credibilidade e a especialização do praticante, evitando confusões sobre o contexto de aplicação da hipnose. Bruno olhou para a classe e continuou. A hipnose tem uma longa história, com raízes que remontam a práticas antigas de cura e espiritualidade. À medida que foi se desenvolvendo, diferentes aspectos e usos da hipnose levaram à necessidade de termos distintos para descrever esses vários enfoques. A hipnose é utilizada em múltiplos contextos: terapêutico, clínico, acadêmico, de entretenimento e autoajuda. Cada contexto requer um termo específico para evitar confusões e estabelecer a credibilidade e a especialização do praticante. Portanto, a existência de tantos termos distintos reflete a complexidade e a versatilidade da hipnose como prática e ciência.
Esses termos ajudam a diferenciar entre os vários contextos em que a hipnose é usada e os diferentes níveis de especialização dos praticantes. Concluiu Bruno, vendo a compreensão nos olhos de seus alunos. No entanto, para fins de simplificação, na maioria das vezes vamos usar simplesmente hipnose e hipnólogo, uma vez que no Brasil esses dois termos já estão bem estabelecidos. Bruno continuou. Embora sempre que necessário para evitar ambiguidade, usaremos o termo mais adequado. Cláudia, Jonas e João assentiram, compreendendo melhor a importância de cada termo e como eles se aplicam em diferentes contextos. Agradeço a todos pela participação e pelas ótimas perguntas. Estou disponível para responder a quaisquer outras dúvidas que possam ter, disse Bruno, finalizando a aula. Os alunos saíram da aula mais informados e conscientes sobre as nuances da hipnose e a importância de usar a terminologia correta para cada contexto, apreciando a clareza e a profundidade das explicações de Bruno.